E aí, Brasil, tudo bem com vocês? Sou eu, César, e sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Eu juro pra vocês, Brasil, que a gatinha tenta trazer uns temas leves, mas parece que às vezes é muito melhor a gente sentar e conversar sobre coisas importantes, principalmente quando dizem respeito à vida de pessoas. E esse vídeo, mais uma vez, eu venho aqui no meu canal para dar vozes a pessoas que precisam ser ouvidas. Principalmente pessoas que fazem parte da nossa comunidade e que nesse momento passam, não só neste momento, mas ultimamente o conservadorismo, que eu juro para vocês que eu tento entender qual é a dinâmica desses conservadores e o que é que de fato eles querem conservar. Vamos, neste vídeo, conversar exatamente sobre banheiros unitários, banheiros unissex e sobre estatística. Sim, estatística. Sobre quais são as pessoas de fato que precisam ser observadas com nossas crianças no Brasil. Quando a gente começar o vídeo, depois da vinheta, a gente vai entender que a atenção precisa ser voltada não para o banheiro das nossas irmãs e amigas trans, e sim para outros lugares, inclusive também para banheiro, mas não os femininos. Vamos começar o vídeo então? Roda a vinheta. Sim, Brasil. Como todo começo de vídeo, eu peço para vocês aquela coisa de sempre. Não se esqueçam aqui embaixo, em algum lugar, de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho para toda vez que a gatinha fizer um vídeo novo, vocês receberem notificação e vir assistir o vídeo para poder conversar um pouquinho comigo mais sobre os diversos assuntos que eu trago aqui no meu canal. Mas vamos começar? Vamos começar! A gente tem visto ultimamente a bancada evangélica, que assim, de verdade mesmo, gente, tem me assustado muito. Coisas como essa do Magno Malta alterado, né? Num dia de trabalho, gente. Longe de mim querer fazer qualquer tipo de julgamento ou falar que ele está drogado, alcoolizado, enfim. Não é uma questão minha. A internet está dizendo que ele não tá bem. E eu vou acreditar, né? E a gente tem Soraya Tronic, por exemplo, trazendo uma informação e perguntando para o Marcos Feliciano onde é que ele fez a sobrancelha. E ele comete um ato falho dizendo que a Soraya está sendo homofóbica. Só vou me dirigir para saber onde ele faz a sobrancelha. Eu gostaria de... A senhora sendo homofóbica, é isso? A senhora tem algum preconceito com homem que faz sobrancelha? Oi, lindo, tudo bom? Mas ela não foi homofóbica na declaração dela. Quer dizer, então, que você é homossexual e ela foi homofóbica? Vamos entender direitinho essa colocação sua, porque não deu pra entender. Tô jogando pra vocês aí do meu canal pra saber se vocês conseguem me ajudar a entender. Sei lá. Mas o engraçado é que essas pessoas conservadoras e pessoas que se dizem da bancada evangélica, que eu juro, nunca consegui entender uma bancada cristã. A gente não tem bancada de outras religiões dentro do Senado, a gente não tem bancada de outras religiões na Câmara de Deputados, sejam federais ou estaduais, e me assusta muito ter uma religião com bancada, né? Mas enfim, esse não é o caso. O que eu quero conversar com vocês é que eu quero pegar umas informações que elas não são enviesadas. Elas não são informações deturpadas. Eu vou ler para vocês um pedaço da informação, né? Uma parte dela, e a gente precisa conversar. Fala-se muito ultimamente agora do tal dos banheiros
unissex. Uma coisa que precisa ser analisada é que, assim, a ideia, gente, não é criar um banheiro grande, como a gente já conhece hoje em estabelecimentos como shoppings, como cinemas e tal. A dinâmica é criar banheiros unitários. Eles colocam o termo unissex realmente para causar pânico, porque é exatamente isso que essa galera sabe fazer, causar pânico nas pessoas. A ideia não é criar um banheiro grande com cabininhas, tá? Para que essas pessoas entrem no banheiro, homens e mulheres juntos. Até porque a gente entende muito bem o país que nós vivemos ultimamente, né, no Brasil, e sabe que isso seria completamente inviável. Por quê? Mulheres são assediadas o tempo inteiro em lugares abertos. Imagina você permitir que homens entrem no mesmo banheiro que mulheres. Eu estou falando de homem cis e homem trans entrando no banheiro feminino. Segundo os conservadores, na cabeça deles, a gente tem que colocar homens trans no banheiro feminino. Aí entra um porém. Quer dizer, na verdade, o que eles querem fazer é constranger as mulheres trans, para que mulheres trans entrem no banheiro masculino, tá? Mas eles esquecem que quando eles fazem isso, automaticamente, seguindo esse mesmo exemplo, homens trans vão precisar entrar no banheiro feminino, porque eles têm pepeca, certo? Ok. Vocês se sentiriam seguros sabendo que tem um homem barbado entrando no banheiro das mulheres? Complicado, né? Só que aí vem uma questão a mais. Com certeza vocês que estão me assistindo conhecem uma prática muito comum chamada banheirão. Joguem no Google por sua conta e risco, tá? Não quero me responsabilizar pelo que você vai ver quando você jogar essa pequena informação banheirão no Google, mas vá por sua conta e risco. Hoje em dia é muito comum homens se agarrarem e se pegarem em banheiros públicos. Inclusive nós temos perfis no Instagram, nós temos perfis no Twitter, no X, né, no antigo Twitter, que indicam esses lugares, não só banheiros públicos, como locais públicos, como mata, como construções abandonadas. Tem perfis especificados, perfis criados com esse intuito de te indicar locais para pegação. Normalmente pegação entre homens, tá? Engraçado que a preocupação dos parlamentares não é tomar cuidado com os meninos, com as crianças do sexo masculino. Porque assim, cara, beleza, na cabeça deles, uma mulher trans que tenha pênis, por exemplo, pode abusar de uma outra mulher cis dentro do banheiro feminino. Faz sentido? Até faz. Eu entendo a preocupação deles. Mas sabe o que é mais engraçado? Eu vou ler para vocês aqui algumas informações que precisam ser passadas. Eu vou deixar para vocês o link de todas as informações que eu estou lendo aqui no primeiro comentário fixado, tá? Vai estar aqui. Vou pinar o primeiro comentário para vocês com todos esses links e com todas as manchetes. Primeira manchete. Eu vou trocar aquela palavra tá? Por abuso. Tá bom? Para que meu vídeo não seja derrubado aqui no YouTube. Vamos lá. G1 do Pará, tá? A informação é do dia 29/8/2023. Pastor evangélico é preso sob suspeita de abusar de adolescentes em Belém. Segundo a polícia, o religioso utilizava da sua posição na igreja para se aproximar das vítimas, tá bom? Eu vou deixar para vocês aqui um print do que eu tô lendo para vocês aqui, tá bom? O pastor evangélico foi preso na segunda-feira, dia 28, suspeito de abusar de 3 adolescentes em Belém. Segundo a Polícia Civil, o religioso utiliza da sua posição na igreja para se aproximar das vítimas. É uma mulher trans?
Não é. E detalhe, nem foi no banheiro. Já que a preocupação de vocês é com as crianças, o banheiro unitário seria maravilhoso. Por quê? Vamos lá. Evitaríamos banheirão. Ou seja, se a preocupação é só com as meninas do sexo feminino, né? A gente também tem que se atentar que num banheiro de shopping, por exemplo, né, onde possa estar tendo uma pegação, ou de um supermercado, ou de um cinema, de qualquer coisa, onde homens podem estar lá se agarrando, se atracando um ao outro e até praticando o ato em si, pode causar trauma na criança. E quiçá, dependendo da situação, e a criança entrando ali e vendo o ato, eles podem até pegar a criança, o menino, pra abusar dele também. Já que já estão no ato ali mesmo. E já que a gente tem que falar utilizando as mesmas armas dessa extrema-direita conservadora cristã, a gente pode pender pra esse lado. A gente pode seguir essa mesma linha de raciocínio deles. Mas calma! Não tem só essa informação que eu li pra vocês agora, que não tem muito mais, gente. Carta Capital, tá? A reportagem ela é do dia 22/9/2023. Quem é o pastor evangélico e candidato a conselheiro tutelar preso acusado de abusar da filha da namorada em Sergipe? Rubens Murilo Miranda Júnior, de 40 anos, um dos fundadores da Igreja Apostólica Revelação dos Últimos Tempos na cidade. A Polícia Civil de Sergipe prendeu na última quarta-feira, dia 20 de setembro, um pastor evangélico acusado de abusar da filha da sua namorada em Nossa Senhora do Socorro, na região metropolitana de Aracaju. Mais uma vez, é uma mulher trans no banheiro? Não. Tem mais, tá? Vamos pro próximo. Goiás. G1 de Goiás. Líder religioso é preso, suspeito de abusar de vizinha de 10 anos no terreno da igreja, após ser filmado ao espioná-la e se masturbar. Tem um vídeo. Aqui tem um vídeo, tá bom? Testemunha viu situação e gravou crime. Criança foi encaminhada para fazer acompanhamento psicológico. A matéria é do dia 28/9/2023. Um líder religioso de 44 anos foi preso, suspeito de abusar de uma menina de 10 anos após ser filmado enquanto espiava e se masturbava em Porangatu, na região norte de Goiás. Assista o vídeo acima. Conforme o delegado responsável pela investigação, Danilo Macedo, a casa do homem e da criança fica no mesmo terreno da igreja que eles frequentavam. Mais uma vez. É uma mulher trans no banheiro feminino? Não. Tem mais coisa aqui, Brasil. Vamos lá. Portal Terra. Ex-pastor é condenado a 146 anos de prisão por abusar e matar filho e enteado. Caso aconteceu em 2018. Jorgeval Alves foi julgado às vésperas do crime completar 5 anos. Essa é a matéria do dia 20 de abril de 2023. Jorgeval foi julgado às vésperas do crime completar 5 anos. O ex-pastor Jorgeval Alves Gonçalves foi condenado a 146 anos e 4 meses de prisão por violentar, torturar e matar o filho e o enteado, os irmãos Cauã e Joaquim, em Linhares do Espírito Santo. O crime aconteceu em 2018. O julgamento ocorreu terça, 18, quarta-feira, às vésperas do dia 19, que completariam 5 anos do crime. A pergunta tá ficando chata, mas eu preciso fazer de novo. É uma mulher trans no banheiro feminino? Tem mais! Por que eu tô insistindo e batendo pra caralho na tecla de ficar mostrando pra vocês isso? Pra ficar claro, pra ver se entra na cabeça. É preso,
O pastor acusado de abusar de menina de 12 anos em Fortaleza. Jornal O Povo. Antônio Eduardo Vieira Lima, de 41 anos, teria praticado o crime enquanto a menina dormia. Ele foi preso na sexta-feira, 24, no bairro São João do Tatuapé. A matéria é de 25 de março de 2023, no site O Povo. Abuso físico. Não vou especificar a palavra, tá? O pastor evangélico de 41 anos foi preso em cumprimento de um mandato de prisão preventiva por abuso de vulnerável. Antônio Eduardo Vieira Lima é acusado de abusar de uma menina de 12 anos. A prisão dele ocorreu na sexta-feira, 24, no bairro de São João do Tatuapé, em Fortaleza. A pergunta precisa ser repetida? É uma mulher trans no banheiro feminino? Não é. Mais uma, Goiás, Jornal Metrópolis. Pastor é preso, suspeito de manter enteada em cárcere privado e abusar dela. Tá bom? Mais uma, pastor é preso por abusar de sobrinha e outras 4 crianças em Goiás, Jornal Metrópolis. A gente tem aqui um padrão. Acuse-os do que você faz. Chame-os do que você é. Essa é uma frase de um autor desconhecido. E ela tem circulado muito na internet ultimamente. É engraçado que a direita tem usado essa frase. E tem dito que é de um ditador de esquerda. Não importa, no fim das contas, de quem é a frase. O que importa é que a gente precisa entender o seguinte. É muito comum hoje, vocês devem conhecer, uma música de Capital Inicial. E o refrão, ela me pega, me faz refletir. O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? E aí? Eu jogo pra vocês essa pergunta. É muito comum os cristãos condenarem bebida. Magno Malta foi pro trabalho bêbado. Ou drogado, não sei. É muito comum cristãos condenarem os LGBTs e dizer que pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIAPN+, são pecadores e que não vão pro céu porque são assim. É comum. E a gente vê casos de pastores e outras muitas pessoas que fazem parte dessa comunidade. É claro isso. Tudo bem que são suposições minhas. E são fofocas do meio gospel, que quem participou desse meio, quem já esteve lá, sabe muito bem. Marcos Feliciano, André Valadão e muitas outras pessoas que fazem parte desse métier, desse meio gospel, que são ditas, são consideradas como pessoas que fazem parte deste meio, desta comunidade, que estão na igreja e que entram na igreja exatamente para deixar de ser quem são. Ou suprimir seus desejos, suas vontades, suprimir quem são, de fato. O que me deixa assim atônita e assustada é que eu cheguei num momento de terapia que meus olhos foram abertos para o mundo, que eu consegui olhar coisas que eu não tinha acesso, que eu até via, mas eu não enxergava. Eu olhava e eu via, mas eu não conseguia enxergar de fato o que eu estava vendo. É como se tivesse um véu nos meus olhos que me impedia de ver certas situações. E me impedia de ver como que existem 2 pesos e 2 medidas. Não só 2 pesos e 2 medidas. Pesos e medidas diferentes para muitas pessoas. Quando você coloca homens, jogadores de futebol, que é um dos mais fáceis formatos de entretenimento brasileiro, né? Quem estudou aqui história, né? História da Grécia e da Roma antiga, vai saber muito bem o que é pão e circo. Não estudou? Vai no Google. Tirou essa oportunidade de aprender o que é pão e circo. Vocês vão saber bem.
E vocês vão conseguir identificar que do mesmo jeito, da mesminha forma que colocavam as pessoas ali no Coliseu e distribuíam pão para essas pessoas, davam entretenimento para essas pessoas. Elas ficavam felizes e esqueciam totalmente dos abusos que eram cometidos. Entende? Cortina de fumaça. Já ouviu falar? É um termo muito usado ultimamente, né, gente? Bem interessante, né? Engraçado, inclusive. O que eu quero falar pra vocês é o seguinte: enquanto a gente foca em banheiros unissex, como eu falo com vocês, volto a repetir, pra mim, na minha visão, banheiros unitários, que são aqueles banheiros que a gente viu no McDonald's, por exemplo, daquela senhorinha doente, coitada, né, ou mau caráter. A gente nunca consegue identificar o que os bolsonaristas são, no fim das contas. Se doentes, se analfabetos, se cruéis mesmo. A gente não adianta tentar entrar na cabeça dessas pessoas, é um caminho sem volta. Perigoso, inclusive. Mas a minha pergunta principal é: qual o problema? Se na sua casa, na minha casa, por exemplo, eu não tenho um banheiro especial para os meninos que chegam aqui na minha casa e um para as meninas. De fato, é um único banheiro. Só que assim, uma pessoa entra por vez nesse banheiro. E assim, para evitar esses problemas, inclusive de banheirão, eu sempre achei interessante que banheiros unitários existissem. Por quê? Quando você coloca pessoas em banheiros unitários, ok, vocês querem aproveitar os banheiros que já existem? Vamos fazer o seguinte: pegam esses banheiros, tá? E essas cabinezinhas com vaso sanitário continuam ali, só que agora com uma porta com trava, e no lugar que seria a pia, onde normalmente tem os banheirões dos homens, né? Abre aquele espaço e ele fica aberto ao público, ele fica de fácil acesso, de fácil observação, para que não haja esse abuso. Ou os banheiros, ao invés de ficarem naqueles lugares muito mais de canto nos estabelecimentos, ficarem em lugares mais abertos, mais expostos mesmo, de mais fácil acesso. Porque daí não temos mais o problema de mulheres serem tiradas de dentro dos banheiros, porque daí, como banheiros seriam unitários, né, masculinos e femininos, tudo mais, né, aí também haveria paz para que mulheres e homens trans pudessem utilizar banheiro sem nenhum problema. E a gente aí mata uns 2 ou 3 ou 4 coelhos numa única cajadada, porque a gente vai evitar problemas para as pessoas trans entrarem no banheiro, a gente vai eliminar banheirões, né? E a gente já viu que tá aqui, tá na internet, tá nos jornais, tá nas manchetes. Eu não fabriquei nenhuma dessas notícias, amor, está na internet. E saiam de grupos de WhatsApp, saiam da alienação. De vez em quando é ótimo alienar. É maravilhoso. Não! Vocês não têm ideia como é delicioso entrar em casa, jogar um videogame e assistir um filme e, sei lá, alienar. É muito bom. Só que a gente tá num momento das nossas vidas que alienar, ficar fora deste meio importante de discussão, é até mau caratismo, sabe? Porque assim, quando você começa por um público, por uma parcela da comunidade especificamente, mulheres, por exemplo, você começa a tirar direitos de mulheres trans utilizarem banheiros. Daqui a pouco, esse direito ele vai se expandir para outras pessoas. Até pouco tempo atrás, a gente tinha situações em que vadiagem era crime, e a gente sabia muito bem para quem esses crimes eram direcionados. Essas acusações de crime eram direcionadas. Até pouco tempo atrás, a gente tinha uma possibilidade aí, né, quem sabe assim, uma conversa de banheiro para pessoas pretas. Até pouco tempo atrás, pessoas pretas nem eram tratadas como gente. O Brasil foi o último país a de fato abolir a escravidão. Então, quando a gente fala sobre essas questões de direitos para pessoas cis, trans, pretas, brancas, a gente fala sobre direitos. Engraçado que eu queria abrir aqui também um pequeno parêntese, né, sobre privilégios. Quando você tá dentro deste grupinho muito, muito pequeno, tá? E você acaba fazendo parte desse grupo, é muito comum que
exista um gigantesco pano para ser passado sobre sua cabeça quando você faz qualquer tipo de erro. Agora, se você não tá nesse grupo, meu amor, toma cuidado, tá? Porque respirar, sorrir ou fazer qualquer tipo de ação pode causar danos irreversíveis para sua saúde mental, inclusive. Engraçado que Janja foi pra Índia com Lula. E Janja sorriu. Janja postou. Aí Janja foi no Rio Grande do Sul por causa das enchentes que estavam acontecendo lá. E foi julgada. Engraçado que eu acho que ainda, se a gente jogar aqui no Google, a gente vai encontrar informações. Celular caiu no chão. Informações sobre o Rio Grande do Sul ainda está enfrentando alagamento. Engraçado que o governador do Rio Grande do Sul, mesmo não sendo um homem hétero, sendo parte da comunidade LGBTQIAPN+, ele tava com o marido, curtindo o show de Ivete Sangalo, pulando, felizes da vida. E detalhe, RBS, parabéns RBS, vocês são lindos, defendendo e passando pano. Mas a mesma mídia gaúcha, catarinense, paranaense, que vive crucificando Lula e Janja, e pessoas que estão fora desse grupinho muito pequeno e seleto que a direita criou, né? Esse grupo, ele é muito unido. E assim, é bizarro que, cara, é complicado. O Eduardo Leite, ele não é uma pessoa heterossexual, mas ele é branco. Ele tá num padrão aceitável. Você pode ser gay, tá? Mas não seja espalhafatoso. Mantenha um padrão. Criam robôs. Fazem maquininhas, sabe? Aquela coisinha bonitinha, criada em série. Tanto que o namorado, marido dele, parece irmão, sabe? Os clones são muito parecidos. Eles se buscam entre eles, sabe? Então, é bizarro. Prefiro não entrar nessa seara, nesse comentário, porque eu vou ser cancelada. Né? Enfim. Então, vocês percebem que é engraçado. Eu falei com vocês, eu volto a repetir. Os meus olhos foram abertos e eu consigo enxergar coisas que, cara, como é que todo mundo não vê isso? Como é que a balança que mede Janja, ela é muito mais sensível e qualquer coisa pesa muito pra Janja? Jogadores de futebol abusam de pessoas. Jogadores de futebol cometem crimes, sabe? Bruno, goleiro, tá aí. E o Bruno tá solto, cara. Vocês viram no último vídeo que eu falei sobre a questão da militância e tudo mais? O Bruno tá solto. Tá dando autógrafo por aí. É bizarro. É bizarro. Agora, quando vira-se pra comunidade LGBT, principalmente para pessoas que estão fora do padrão aceitável por eles, como eu, por exemplo, né? Pessoas queer. Então, quando você sai desse padrão exigido, a vida fica muito mais difícil para vocês. Só que a questão toda que não quer calar e que é assim, que é gritante, necessária e urgente para que a gente termine o vídeo, é analisar. Gente, o critério que está sendo usado para julgar as pessoas? Qual é a balança que está sendo usada? É muito complicado porque, cara, é patético. Sabe? Como é que eu quero que mulheres trans não utilizem banheiros de mulheres, porque elas são mulheres, independente de qual órgão genital elas têm, elas não vão ficar nuas na frente de pessoas. Sejam mulheres, crianças, não vão ficar. O banheiro feminino não é como um banheiro masculino que tem um mictório, que as pessoas podem fazer xixi à vontade do lado de fora, expondo o seu corpo. O banheiro masculino é mais perigoso do que o feminino. E ninguém para pra pensar nisso. Ninguém para pra analisar, inclusive, a questão de banheirão. Por quê? Porque os pontos estão de ponta cabeça, sabe? Tá tudo ao contrário, tá tudo errado.
A prioridade não é cuidar de crianças, então vamos cuidar dos meninos. Porque as meninas estão seguras no banheiro feminino. Mas e os homens? No banheiro, fazendo banheirão, e criança entrando, não estão seguras. Primeiro, pela visão traumática que vai causar nas crianças. E segundo, pelo perigo que elas correm. A gente viu aqui, tá aqui na internet. Eu li quantas matérias ali e quantas outras mais que tem, que vocês podem buscar e ver. Não são mulheres trans. São pastores que estão em igrejas evangélicas. E a minha pergunta é muito simples. De que lado que vocês vão ficar nessa brincadeira aí? Porque a gente está tendo agora a discussão sobre casamento igualitário. E é muito complicado porque tirar o direito das pessoas casarem, um direito constitucional que já nos foi dado, por causa de conservadorismo, conservador de cu é rola. O livro que precisa ser seguido por todas as pessoas no Brasil é a Constituição. Nenhum livro de religião deve ser seguido. Porque se deve seguir a Bíblia, a gente tem que seguir outros livros e aí vai ser babado, meu amor. Isso é complicado. Eu agradeço muito por todas as pessoas que assistiram o vídeo até aqui. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. O caso é polêmico e eu quero muito que vocês deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. Precisa ser discutido, precisa ser conversado. Se nós, que fazemos parte da comunidade LGBTQIAPN+, não discutir sobre esse assunto, definitivamente e de uma vez por todas, a gente corre o sério risco de perder direitos. Então, gente, vamos trabalhar com essa questão de abrir o olho? Vamos? Tá na hora. Muito obrigada por terem vindo até aqui e até o próximo vídeo, Brasil. Beijos. Tchau, tchau.